Salve galera, tudo bem? Aqui é o professor Eufrásio e esse é o primeiro vídeo de uma série de aulas gratuitas sobre todos os assuntos de física que são cobrados nos principais vestibulares. Essas aulas foram gravadas em parceria com o curso Personal Vestibulares e nesse vídeo eu vou falar sobre velocidade média. Bom, se a gente abre, por exemplo, aqui no YouTube, você vai ter um monte de aulas sobre velocidade média. Bom, por que você teria que assistir a minha aula se a gente já tem um monte de aulas? Bom, nessa aula eu vou muito além do básico. Eu vou desde o começo, mas eu vou te trazer algumas ideias que vão te deixar com certeza mais inteligente. E mesmo que você já tenha estudado velocidade média antes, eu garanto que você vai sair desse vídeo sabendo mais do que você sabia antes, beleza? Bom, se você já viu esse assunto, eu já tenho uma pergunta inicial. Velocidade média é a mesma coisa que a média das velocidades? Por exemplo, se eu peguei um trecho que eu tenho diferentes velocidades, será que simplesmente se eu fizer a média dessas velocidades eu tenho a velocidade média desse percurso? Bom, quem já estudou esse assunto pode responder para mim facilmente que não. Bom, Eufrásio, não é tão simples assim. Fazer a velocidade média não é a mesma coisa que a média das velocidades. Mas e se eu te falar que se você ficar até o final do vídeo eu vou te provar que velocidade média é sim fazer uma média de velocidades? Talvez você não acredite em mim, mas fique até o final e você vai ver o que eu estou querendo dizer com isso. Show de bola? Bom, mas vamos começar do começo. Bom, primeiro, para quem nunca viu, o que é velocidade, tá? Velocidade é uma ideia que a gente tem intuitiva na nossa vida. Por exemplo, se eu tenho duas crianças, eu quero saber qual criança é mais veloz, mais rápida, por exemplo, eu proponho uma corrida. E o que basicamente é uma corrida, né? Uma corrida eu determino uma distância a ser percorrida e eu vou ver qual das duas crianças demora menos tempo para percorrer essa distância. Faz sentido? Então, basicamente, parece que velocidade tem a ver com uma ideia de espaço, de distância percorrida e o tempo que eu demoro para percorrer essa distância. É intuitivo na nossa vida de que se eu percorro uma distância muito grande em pouquíssimo tempo, eu sou muito veloz. Se eu percorro uma distância pequena, só que eu demoro muito tempo, eu sou meio devagar. Faz sentido? Então, a gente vai começar com uma definição que quem já estudou velocidade média talvez já esteja até cansado de ver, né? Mas a gente coloca que velocidade média é um ΔS dividido por ΔT. Como assim, Eufrásio? ΔS dividido por ΔT, tá? E o que é essa definição que você colocou aí em cima? Essa definição eu vou falar logo que você entender bem o conceito de velocidade, show de bola? Basicamente, velocidade média é o quanto eu percorri de espaço, qual foi o meu deslocamento, dividido pelo tempo que eu demorei para fazer esse deslocamento, legal? Então a gente vai dizer assim, ó, ΔS, o delta na física simplesmente significa uma variação de alguma coisa, beleza? Então um delta de temperatura, né? A variação da temperatura. Quanto tinha de temperatura antes, quanto eu tinha de depois. Quando eu falo ΔS, esse S vai representar espaço para a gente, ou uma posição, beleza? Quando eu coloco uma variação da posição, eu quero saber, bom, em que posição eu estava, em que posição eu cheguei e qual é a variação da posição. Show de bola? Então a gente vai dizer que um ΔS nada mais é do que um espaço final menos um espaço inicial. Dessa mesma forma, um ΔT é uma variação de tempo. Tempo final menos tempo inicial. Essa bolinha que eu coloco aqui é um símbolo que a gente geralmente coloca para representar algo inicial. E vê se não faz todo sentido. Por exemplo, se eu comecei o dia com R$10 no bolso e eu terminei o dia com R$50 no bolso, qual foi a variação do meu dinheiro? Bom, simplesmente se eu tinha 10 e eu terminei com 50, se eu fizer o meu dinheiro final menos o inicial, 50 menos 10, bom, eu consigo a variação do dinheiro, o quanto que eu ganhei. Então dá 40 essa conta, faz sentido? Por isso que a gente faz essa continha de espaço final menos inicial e a variação do tempo. Show de bola? A gente vai fazer um exemplo prático para aplicar aqui, tá bom? E a gente já vai voltar para aquela definição ali em cima, beleza? Vamos lá. Pensa que eu tenho um carrinho, né, um corpo azul e um corpo roxinho, beleza? E eu coloquei esses dois corpos em dois instantes de tempo.
No instante inicial, 0 segundos, imagina que o meu cronômetro estava zerado. O corpinho azul estava na posição 1 da minha estradinha que eu determinei aqui, e ele veio parar até a posição 5 da minha estradinha. E essa estradinha é simplesmente uma referência para eu localizar a posição de um corpo nesse lugar, beleza? Assim como na estrada você tem aquelas placas, né, que indica em qual quilômetro da estrada você está. Faz sentido? Beleza. Aí o que a gente pode ver? Bom, qual será que é a velocidade média desse corpo azul? A velocidade média nada mais é do que a variação do espaço pela variação do tempo, certo? Então a gente vai olhar, bom, esse corpinho azul ele andou 1, 2, 3, 4 metros para frente, beleza? Como que a gente pode fazer essa conta? Ele saiu do 1 e terminou no 5. Se eu fizer a posição final, que é o 5, menos a posição inicial, que é o 1, eu tenho a variação do espaço. E a variação do tempo? Bom, no instante 0 ele estava no 1, no instante 2 ele estava no 5. Faz sentido? Então, basicamente, né, a variação do tempo aqui foi de 2 segundos, 2 menos 0. Bom, claramente a gente faz essa continha, a gente tem 4 metros em 2 segundos. Se a gente fizer essa conta, a gente pode pensar, ah, legal, se ele andou 4 metros a cada 2 segundos, é a mesma coisa que ele ter andado 2 metros por segundo. E isso é a velocidade do corpo, 2 metros por segundo. Legal? E bom, se a gente olhar o corpo roxo, talvez você já tenha olhado e falado, pô, Eufrásio, ele tem a mesma velocidade, porque ó, ele também anda 1, 2, 3, 4 metros em 2 segundos, então eles têm a mesma velocidade. Porém, se a gente for na definição, e é por isso que essas definições elas são importantes para a gente vai ver um negócio interessante. Porque olha só, o corpo ele partiu da posição 0 e terminou na posição menos 4. E o menos 4 significa só que são menos 4 metros, né? São 4 metros atrás da posição que eu defini como marco 0. O espaço final, ele é menos 4. E o nosso espaço inicial é 0. Show de bola? E a variação do tempo é a mesma. 2 menos 0. Só que menos 4 menos 0 vai dar menos 4. E o tempo aqui vai dar 2. Então são menos 4 metros a cada 2 segundos. Se eu fizer menos 4 dividido por 2, isso dá menos 2 metros por segundo. Pô, Eufrásio, tá bom, mas o que significa menos 2 metros por segundo? Dava a impressão de que ele tinha a mesma velocidade. Os dois andaram 4 metros para frente no mesmo tempo. Os dois são rápidos do mesmo jeito. Só que se a gente pensar, né? Na matemática, o número menos 2, ele é menor do que o número 2. Você concorda comigo? Só que na física, será que isso faz sentido nesse contexto aqui? Será que o corpo que tem uma velocidade negativa ele é mais lento do que o outro? Só que na verdade não. Vamos entender, interpretar essa informação. Quando eu digo que a velocidade do corpo é 2 metros por segundo, quer dizer que ele anda mais 2 metros a cada segundo. Correto? E quando eu escrevo menos 2 metros por segundo, significa que ele anda menos 2 metros a cada segundo. Ah, entendi. Então, o que isso significa? Bom, se eu, por exemplo, não tivesse o desenho, eu não tivesse desenhado para você, mas eu falasse essa velocidade, você conseguiria imaginar. Eu falo assim, pô, imagina, eu tenho um carro que está na posição 1 de uma trajetória e ele tem uma velocidade de 2 metros por segundo, positivo. Bom, quer dizer que a cada segundo ele vai andar mais 2 metros. Se ele estava no 1, andar mais 2, ele vai para o 3, depois para o 5 e assim por diante. Agora, se eu falar que ele estava no 1 e ele tem uma velocidade de menos 2 metros por segundo, quer dizer que se ele estava no 1, depois de um segundo ele vai andar menos 2 metros, ou seja, ele vai andar 2 metros para trás. Eu vou fazer 1 menos 2, que vai dar menos 1, e depois menos 3 e assim por diante. Faz sentido? Então esse menos aqui, já desde o princípio a gente está entendendo que ele tem um sentido, um significado de sentido, certo? Então, uma velocidade positiva significa que o corpo está indo para frente na nossa trajetória. Uma velocidade negativa significa que ele está indo para trás numa trajetória. E é só isso. Só que o que importa para a rapidez é o número. E eles têm a mesma rapidez, né? Se eu fizesse uma corrida dos dois, os dois chegariam juntos, porque eles têm a mesma rapidez. Porém, aqui no nosso exemplo, um está indo para frente e o outro para trás. Show de bola com essa ideia? Muito legal. Só que o que acontece, né? Esse exemplo que eu dei,
É um exemplo base. Como eu falei, se você assistir qualquer aula de velocidade média, você vai ver exemplos como esse. Legal, o corpo saiu de tal posição, chegou em outra, mas vamos pensar na realidade. Se eu faço uma viagem, certo? Eu vou daqui até a praia. Será que eu vou sempre com essa velocidade? Por exemplo, se eu calculei 2 metros por segundo, será que esse corpo ele andou com essa velocidade durante todo esse tempo? Bom, quando a gente sai correndo, imagina que a gente vai fazer, imagina que você correndo, eu falo, começa a correr. Você já não vai começar a correr com uma velocidade, você vai começar parado, essa velocidade vai aumentar, pode ser que no caminho você se canse, sua velocidade diminua um pouco, depois aumente, certo? Então, qual que é a ideia de velocidade média de verdade? A velocidade média não é simplesmente só isso, eu olho a distância, eu olho o tempo e digo que esse corpo tem essa velocidade sempre. Aí a gente vai para essa definição mais completa. A velocidade média de um percurso é a velocidade constante com a qual se percorreria o mesmo deslocamento do percurso no mesmo tempo. Vamos traduzir isso aqui, ó. Se eu fui daqui até a praia, vamos dizer que daqui até a praia tenha 200 quilômetros de distância. E vamos supor que eu demore 4 horas para chegar na praia, certo? Bom, se a gente calcular a velocidade média como a gente acabou de aprender, basta a gente fazer assim, ó. Bom, a velocidade média é o ΔS, que vai ser a distância percorrida, 200 quilômetros, e eu demorei 4 horas. Quando a gente fazer essa divisão, vai dar 50, Então achamos a velocidade média, legal. Velocidade média vai ser 50 quilômetros por hora. Mas qual que é o significado físico disso? Quer dizer que eu daqui até a praia eu sempre estive a 50 km por hora? Se você pensar, é óbvio que não, certo? Eu saí de casa, eu saio devagarzinho, na cidade ali a velocidade é menor, quando eu entro na estrada eu vou mais rápido, mas pode ser que eu pegue um trânsito, que eu pare para tomar um café. Então, quando eu faço essa viagem, não significa que eu fui com essa velocidade o tempo inteiro. Eu tive diferentes velocidades no meio do caminho. Então a velocidade média ela tem essa ideia de pensar assim, bom, beleza que você fez várias velocidades no meio do caminho, a sua velocidade variou indefinidamente, mas se você tivesse feito a mesma viagem, ou seja, a mesma distância no mesmo tempo, com uma velocidade constante, qual seria essa velocidade? Esse que é o conceito de velocidade média. Faz sentido essa ideia? E aqui a gente começa já a ter algumas intuições, porque olha só, imagina que eu fiz uma viagem que, por exemplo, eu peguei um pedaço da viagem ali na cidade. E aí a minha velocidade média ali na cidade foi de 40 km por hora. Só que quando eu cheguei na estrada, eu taquei o pau ali na velocidade e fui com 100 km por hora. Vamos supor que eu fiquei 90% do tempo a 100 km por hora. E 10% do tempo eu fiquei com os 40 km por hora. Será que se a gente fosse pensar numa velocidade constante que representa essa mesma distância no mesmo tempo, ou seja, a velocidade média, ela seria mais próxima de 100 km por hora ou de 40 km por hora? Se você pensar um pouco, ela vai ficar muito mais próxima de 100 km por hora. Por quê? Eu fiquei muito mais tempo com essa velocidade do que com a velocidade de 40 km por hora. É tipo a média da nota de uma turma numa sala de aula. Por exemplo, a maior parte da sala tirou 8 na prova e alguns alunos tiraram 2. Bom, a média da sala vai ser muito mais próximo de 8 do que 2. Faz sentido essa ideia? Então eu quero que inicialmente você ative essa intuição do que é a velocidade média. Faz sentido até aí? Belezura, tá? Então já entendemos que velocidade média não significa que o corpo está o tempo inteiro com essa velocidade. A gente só está achando essa velocidade constante que corresponde ao que a gente fez no trajeto. Show de bola até aqui? Legal, então vamos avançar. E você já está aí aos poucos pensando num pouco disso, que a velocidade média tem a ver com essa proporção de quanto eu fiquei com cada velocidade. Mas vamos lá. Quais são as principais unidades de velocidade média? Aqui eu já falei de alguns conceitos, já falei de espaço, distância, e distância a gente mede em metros, por exemplo. Pode ser em metros, pode ser em quilômetros, beleza? E o tempo a gente pode medir em segundos e em horas. As duas unidades principais que a gente mede é quilômetros por hora e metros por segundo. E tem uma forma da gente converter de uma velocidade para outra, beleza? E, como eu já falei,
Talvez você já tenha visto uma aula de velocidade média e você já saiba como converter, mas você não saiba o porquê você converte dessa forma, então a gente vai analisar. Pensa comigo, se eu tenho uma velocidade em quilômetros por hora, então eu tenho aqui 1 quilômetro por hora. Como que eu transformo essa velocidade em metros por segundo? Bom, eu vou pensar em mudar termo a termo. Então, por exemplo, 1 quilômetro representam quantos metros, né? Esse quilo, tá? É uma coisa que vai aparecer bastante, né? Então a gente fala quilômetro, quilograma, pode ser quilo qualquer coisa. Esse quilo representa 1000. Então 1 quilômetro é a mesma coisa que 1000 metros. Legal? E 1 hora? Vixe, 1 hora para passar para segundos. 1 hora tem 60 minutos. E cada minuto tem 60 segundos. Então se eu fizer 60 vezes 60, eu consigo passar para segundos. 60 vezes 60 é 3.600. Então eu tenho 1000 metros a cada 3.600 segundos. Legal, então está quase convertido. Mas se eu percorro 1000 metros em 3.600 segundos, quanto tempo eu demoro para percorrer 1 metro, né? Então a gente poderia dividir em cima e embaixo aqui por 1000. Se eu dividir em cima e embaixo por 1000, o que a gente vai ter aqui, ó? Basicamente, 1000 dividido por 1000 dá 1, certo? Então eu vou ter aqui 1 metro. E 3.600 dividido por 1000 dá 3,6. Ah, Eufrásio, entendi. Então, basicamente, a gente percorre 1 metro a cada 3,6 segundos. Então é assim que a gente converte. Se eu tinha 1 km por hora, é igual a 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Ah, Eufrásio, entendi. Então, se eu tenho uma velocidade em quilômetros por hora e eu quiser passar para metros por segundo, basta eu dividir por 3,6. Show de bola? Bom, e se para passar eu precisei dividir por 3,6, para passar de metros por segundo de volta, basta a gente multiplicar por 3,6, é a operação inversa. Tudo bem? E eu coloquei algumas principais conversões que costumam aparecer nas questões, tá? Então, por exemplo, 5 metros por segundo equivalem a 18 km por hora. Então é muito comum os exercícios darem velocidades em km por hora e a gente precisar converter para metros por segundo, né? E essas velocidades em km por hora que parecem meio quebradas, elas dão esses números mais bonitos aí. Então 18 km por hora, 5 metros por segundo. 36 km por hora, 10 metros por segundo. E assim por diante, você pode dar uma olhada nessa tabelinha. Show de bola até aqui? Beleza, então o que a gente fez até agora? Entendemos o conceito de velocidade média, o conceito simples e o conceito físico, né? Do contexto que a gente vai ver realmente nos exercícios. E agora tem uma discussão interessante, que é justamente o que eu falei no começo. Velocidade média versus média das velocidades. Fazer a velocidade média é a mesma coisa que fazer a média das velocidades? Primeiro, quando a gente fala média, a gente automaticamente já pensa naquela média normal, aquela média de escola. Por exemplo, eu tirei 8 na primeira prova, tirei 2 na segunda prova e tirei 5 na terceira prova. Qual é a minha média final? Lembra aquela ideia que a gente faz na matemática? A gente soma os 3 valores e divide pelo número de valores que a gente somou, né? Então aqui ficaria 8 mais 2, 10, mais 5, 15, dividido por 3. Então, minha média aqui desses 3 valores hipotéticos foi 5, beleza? Então, a gente soma e divide pelo número de termos que a gente somou. Isso que a gente tem na cabeça como média, certo? Só que eu quero atentar para um detalhe. Na matemática, essa conta se chama média aritmética, legal? Então, não existe só a média aritmética. E é esse o ponto que eu quero tocar, beleza? Mas, vamos ver se funciona, né? Se a gente tiver um problema aqui, se a gente fizer a média das velocidades, dá a mesma coisa que o cálculo da velocidade média. Beleza. Primeiro exemplo. Vamos supor que eu fiz um percurso, né? E aí nesse percurso foi dividido em 2 partes. A primeira parte tem 100 km, a segunda parte tem 90 km de extensão. Nesse primeiro trecho, eu fiz uma velocidade constante de 50 km por hora. Já no segundo trecho, eu fiz uma velocidade de 30 km por hora, beleza? A pergunta aí é, qual é a velocidade média do percurso inteiro? Como você vai resolver da forma padrão um arroz com feijão, sem ficar pensando em macete nem nada?
você vai pensar na definição. Bom, a definição é de que velocidade média é a variação do espaço pela variação do tempo. Legal? Ou seja, é o quanto a gente percorreu em distância e o quanto tempo a gente demorou para percorrer essa distância, beleza? Só que tem um problema, né? Aqui eu tenho dois trechos diferentes. Não é tão simples como o exemplo que eu coloquei lá em cima. Então a gente tem que pensar assim, tá? Bom, a distância total dá para saber, porque eu andei 100 km no primeiro trecho, mais 90 km no segundo trecho. Legal? Agora, vamos pensar no tempo. Bom, o tempo total vai ser o tempo que eu demorei no primeiro trecho, mais o tempo que eu demorei no segundo trecho. Vamos chamar aqui de T1 e T2, certo? Então a gente vai ter que vai ser T1 mais T2. Bom, como a gente consegue descobrir esses tempos? Se você pensar na informação e sair do macete de fórmula, você consegue fazer de cabeça. Pensa comigo. Se aqui o cara anda 50 km a cada hora e ele percorreu 100 km, bom, em 1 hora ele percorreu 50, em 2 horas ele vai percorrer 100. Faz sentido essa ideia? Né? Então aqui esse tempo vai ser de 2 horas. Faz sentido? Deu para fazer de cabeça. Aqui o T2. Bom, ele anda 30 km a cada hora. Ele andou 90 km. Bom, se 30 km em 1 hora, 90 km é 3 vezes o 30. Então eu vou demorar 3 horas. Ah, Eufrásio, entendi. Então dá para pensar na informação. Sim, algumas vezes vão ser alguns valores mais feios, mas aí é só a gente pensar. Bom, a velocidade é sempre a distância pelo tempo, certo? Se a velocidade é 30, por exemplo, a distância é 90 e eu quero saber o tempo, basta a gente resolver essa equação, né? A gente isolando esse tempo, a gente vai ter 90 dividido por 30 e isso aqui dá 3, que é exatamente o valor que a gente chegou. Sem problemas até aqui? Beleza. Então, legal. A gente descobriu os tempos, então agora basta a gente fazer essa conta. Aqui vai dar 190 dividido por 2 mais 3. 2 mais 3 dá 5. 190 dividido por 5, beleza? Então isso aqui dá 38. Faz sentido essa ideia? Deu 38 km por hora. Essa foi a nossa velocidade média calculada. Show de bola? Certo, mas será que isso aqui é a mesma coisa que fazer a média das velocidades? O que seria fazer a média? Bom, eu andei aqui com 50, aqui com 30, vamos tirar a média. Bom, fazer a média, né, seria fazer 50 mais 30 dividido por 2. Pera, mas 50 mais 30 é 80. Dividido por 2 dá 40. Eita! Então aqui a gente tem um problema, certo? Basicamente aqui deu 38 km por hora, calculando do jeito certo, e aqui deu 40. Então a gente acabou de ver que fazer a média, a velocidade média, não é a mesma coisa que fazer a média aritmética das velocidades. Percebeu que deu errado? Então o arroz do feijão nunca vai dar ruim, beleza? A gente sempre pode fazer assim. Só que agora eu vou tentar bugar um pouco a sua cabeça. Vamos a um exemplo 2, tá? O que o exemplo 2 vai cobrar? Agora, imagina que eu fiz também 50 km por hora no trecho 1, 30 km por hora no trecho 2, beleza? Só que aqui eu percorri 100 km e agora eu percorri 60 km no segundo trecho. Vamos fazer novamente? Bom, a velocidade média vai ser o espaço total, que é 160 km, dividido pelo tempo total. Vamos fazer de cabeça novamente. 50 km por hora, 100 km a gente vai demorar 2 horas. Beleza? 30 km por hora, 60 km a gente vai demorar 2 horas também, né? Porque a cada hora eu ando 30 km. Ah, Eufrásio, beleza. Então o nosso tempo total vão ser 4 horas. Faz sentido? 160 dividido por 4 vai dar 40 km por hora. Perfeito? Ah, Eufrásio, mas espera, a gente não calculou a velocidade média? A velocidade média, a média das velocidades dava 40 também. Se a gente fizer aqui a média das velocidades, vai dar 50 mais 30 dividido por 2. Isso aqui vai dar 80 sobre 2, que é 40. Então, peraí. Aqui deu certo, né? Basicamente, nesse caso, a velocidade média ficou igualzinho à média aritmética das velocidades.
E como a gente explica isso? Será que foi só, né, um acaso ou será que existe um padrão nisso? Então a gente vai discutir um pouco. Por que no exemplo 2 a velocidade média foi igual à média aritmética das velocidades? Por que será que isso aconteceu? Vamos pensar assim num caso mais genérico, tá? Imagina, gente, que a gente fez um percurso e a gente dividiu em 3 pedaços. No primeiro pedaço eu fiz uma velocidade de 1 durante um tempo 1. Depois um tempo 2, tempo 3 com as outras velocidades, certo? E a gente quer fazer a velocidade média. A primeira coisa que a gente vai pensar é na intuição. Lembra do exemplo do começo da aula? Eu falei para você assim, tá, se você fizesse uma viagem, se você ficasse muito mais tempo com 100 km por hora e só um pouquinho de tempo com 40 km por hora, a velocidade média seria alguma coisa entre os dois, mas se aproximaria muito mais do 100 do que do 40. Porque afinal, né, a gente ficou muito mais tempo com aquela velocidade. Faz sentido? Então talvez a gente pense que assim, bom, se eu fiz 3 trechos, vamos supor que eu fiquei, o tempo 1 foi o maior tempo de todos, ou seja, eu fiquei a maior parte do tempo com a velocidade V1. Então quer dizer que a nossa intuição diz que a velocidade média ela vai ser muito mais próxima desse V1 do que das outras velocidades. Faz sentido essa ideia? E aí vamos avançar um pouco mais. Vamos pensar assim, tá, nesse problema, que é literal mesmo. Imagina que eu quero a velocidade média em função dessas grandezas que estão aqui. Como a gente calcularia? Vamos pensar assim, bom, velocidade média é o ΔS sobre ΔT, certo? Velocidade média do trecho inteiro. Então a gente precisaria saber qual é a distância total e o tempo total, certo? Vamos pensar. Bom, o tempo total tá fácil, né? Porque ele deu o tempo aqui de cada trecho. Imagina que ele desse valores aí. Seria simplesmente somar. Faz sentido essa ideia? Então a gente faria assim, ó, T1 mais T2 mais T3. Ah, Eufrásio, beleza, tranquilo. Mas e agora para achar o espaço? Bom, ele não deu as distâncias, né? Vamos chamar de S1, S2 e S3. Ele não deu essas distâncias, ele só deu a velocidade e o tempo. Mas se a gente sabe que velocidade é sempre espaço por tempo, se a gente passar o tempo multiplicando, a gente tem que velocidade vezes tempo é igual ao espaço percorrido, certo? Então, se a gente fizer em cada trecho a velocidade vezes o tempo, eu vou estar achando a distância que foi percorrida naquele trecho. Faz sentido essa ideia, né? Então, o que a gente vai fazer? Basicamente, o ΔS total vai ser a soma desses 3 espaços, certo? Mas a soma desses 3 espaços vai ser o quê? Ó? Bom, o espaço 1 vai ser o tempo 1 vezes a velocidade 1. Faz sentido? Certo? Aqui, no S2, o espaço 2, vai ser o tempo 2 vezes a velocidade 2. E o 3 vai ser análogo. Faz total sentido? Então a gente T1 mais T2 mais T3. Show de bola até aqui? Legal. E vamos só ter uma ideia numérica para ficar bem clara essa ideia. Se a velocidade V1 fosse 30 km por hora e o tempo aqui fosse 2 horas, faz total sentido multiplicar para achar o espaço. Porque ó, 30 km por hora por 2 horas, se em 1 hora eu ando 30 km, em 2 horas eu ando 60 km. Por isso que eu faço velocidade vezes o tempo. Esse que é o sentido da gente fazer a multiplicação. E a gente está somando porque a gente quer o ΔS inteiro, né, a distância inteira. Só que olha que interessante, gente. Quem é um aluno atento, que talvez já estudou um pouquinho de matemática, viu uma coisa interessante aparecendo aqui. Porque, olha só, quando a gente estava na escola e a gente tinha, por exemplo, 3 provas, tá? A prova 1, a prova 2 e a prova 3, né? Muitas vezes as provas tinham pesos. Eu não sei se você lembra se na sua escola era assim, mas na minha escola era assim. A prova 1, ela tinha peso 1. A prova 2, por exemplo, ela tinha peso 2 e a prova 3 tinha peso 3. O que significa isso? A prova 3 ela é mais relevante que as outras, porque quando eu fizer a média não é simplesmente somar e dividir por 3. Eu tenho que considerar os pesos. A gente tem que fazer uma média ponderada. Ou Eufrásio, média ponderada? Exatamente. Se você não sabe o que é uma média ponderada, procure estudar na matemática esse estilo de média, mas vai ser tranquilo para você entender aqui esse conceito. Uma média ponderada é simplesmente uma média que depende dos pesos.
É como se eu falasse assim, o normal seria somar P1 mais P2 mais P3 e dividir por 3, certo? Beleza. Numa média ponderada, é como se o peso dissesse que eu vou somar aquele valor mais vezes. Como assim? Bom, se o peso da prova 1 é 1, eu vou somar ele uma vez. Se o peso da prova 2 é 2, é como se eu tivesse essa nota duas vezes. Então eu vou fazer P2 mais P2, né? Então aqui eu estou fazendo duas vezes. E a prova 3 tem peso 3, então eu vou fazer P3 mais P3 mais P3, porque tem peso 3. Então eu vou somar ela 3 vezes. E aí eu vou fazer a média, como a gente conhece. A média não é o número de valores que a gente somou, né? Aí eu divido por essa quantidade. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então eu vou dividir por 6. Faz sentido? De uma forma mais organizada, é como se a gente fizesse assim. 1 vezes P1, né? Eu faço o peso vezes o valor da prova, mais 2 vezes a prova 2, mais 3 vezes a prova 3 e divido pela soma dos pesos, certo? 1 mais 2 mais 3. Isso aqui é a média ponderada, tá? Você soma multiplicando os pesos e divide pela soma dos pesos. Se você olhar, né, a conta que a gente fez ali da velocidade média, é exatamente isso, né? Vamos colocar aqui até com cores. A velocidade média ficou igual. A gente fez assim, ó. V1 mais V2 mais V3. Porém, basicamente, cada velocidade a gente multiplicou pelo tempo respectivo. Então ficou T1, aqui T2 e aqui T3. E a gente dividiu pela soma dos pesos. T1 mais T2 mais T3. Gente, isso aqui é basicamente uma média ponderada. Ou seja, qual é a conclusão que eu acabei de chegar? A velocidade média é sim uma média das velocidades, mas não é uma média aritmética, é uma média ponderada. Ah, essa daí você não sabia, hein? Então é uma média ponderada pelos tempos. Ah, Eufrásio, isso faz todo sentido. Por quê? O tempo sendo meio que o peso daquela velocidade faz total sentido, porque a velocidade média ela tem que se aproximar da velocidade que foi feita por mais tempo. Show de bola? Então isso sempre 100% das vezes dá certo. Mas dizer que a velocidade média é igual à média aritmética das velocidades nem sempre é verdade. Quando que isso vai ser verdade? Basicamente, se T1 igual a T2, que é igual a T3, né? Ou seja, se eu tiver tempos iguais em cada trecho, basicamente a velocidade média vai ficar assim, ó. Velocidade média, vamos chamar todos esses tempos de T apenas. Vai ficar T vezes V1 mais T vezes V2 mais T vezes V3 dividido por 3T, certo? Porque é T mais T mais T. Só que olha só, a gente pode colocar o T em evidência. E aí isso vai ficar V1 mais V2 mais V3. Tudo isso dividido por 3T. Como eu tenho T em cima e embaixo, a gente pode simplificar. E aí a conclusão que a gente chega é que a velocidade média é simplesmente V1 mais V2 mais V3 dividido por 3. Faz total sentido, né? E isso aqui é o quê? É a média aritmética. Legal? Então, a gente achou o caso que explica o nosso exemplo. Média aritmética. Beleza? E é justamente o que aconteceu aqui. Por que que no primeiro caso não deu certo, não rolou? Porque basicamente os tempos com cada velocidade foram diferentes. E pelos tempos aqui, a nossa velocidade média tinha que ser mais próxima de 30 do que de 50. E isso se constatou, certo? Ficou 38. 38 é mais perto do 30 do que do 50. Já no exemplo 2, a gente ficou o mesmo tempo com cada velocidade. E por isso que a velocidade média deu igualzinha à média aritmética das velocidades. Mas se eu tivesse achado o tempo e feito a média ponderada das velocidades, daria certinho, que é justamente o que a gente fez, gente. É uma média ponderada pelos tempos.
Show de bola? Então, essa é a informação interessante e aprofundada que a gente tem sobre velocidade média. E ela faz todo sentido com o conceito físico de velocidade. Show de bola? Então perceba que isso que eu estou passando para você vai muito além do básico, vai muito além de saber posição inicial, final, fazer um ΔS e dividir pelo tempo. Isso aqui aborda problemas que podem ser mais complexos. E para a gente fechar essa aula, a gente vai fazer um exemplo que contempla tudo isso que a gente falou, para você ver na prática como o vestibular pode cobrar essas coisas. Então vamos lá. Em uma viagem, um carro percorreu metade do percurso com uma velocidade de 40 km por hora. Então, já vamos desenhar aqui, ó. Então a primeira coisa em cinemática é a gente desenhar. Então eu tenho um percurso inteiro e metade do percurso ele percorreu com 40 km por hora. A gente não sabe, né, qual é o tamanho total desse percurso. Então vamos dizer assim, bom, se aqui tem um tamanho x, que é a metade, a outra metade também vai valer x. Tudo bem com essa ideia? Na outra metade do percurso, ele andou com uma velocidade de 50 km por hora pela metade do tempo. Opa, então vamos anotar tudo, ó. 40 km por hora na primeira metade e na segunda metade ele ficou com 50 km por hora pela metade do tempo e com uma velocidade de 70 km por hora na outra metade do tempo. Como assim? Então, peraí, nesse trecho aqui, a metade do tempo ele ficou com 50 e a outra metade com 70. Bom, se ele ficou o mesmo tempo com as duas velocidades, ele andou mais quando ele estava com 70 do que quando ele estava com 50, certo? Então a gente vai dizer que, sei lá, esse pedaço aqui, ele ficou com 50 km por hora, beleza? E aqui ele ficou com 70 km por hora. Eu estou fazendo já assim para você ver que andar o mesmo tempo com cada velocidade não é a mesma coisa que andar metade do espaço, porque as velocidades são diferentes. Faz sentido, né? Então aqui, por exemplo, se eu andei num tempo t com essa velocidade, aqui eu também andei num tempo t. Faz sentido essa ideia? Show de bola. E a pergunta é, determine a velocidade média do percurso inteiro. Eita nós, hein? Então aqui é um exercício que não é tão simples, tá? Ele tem ali algumas... parece uma falta de informações, ele não dá essas distâncias e não fala quanto é esse tempo. Mas uma coisa importante que você tem que entender é que mesmo que ele não te dê valores, você saber relações entre as grandezas já ajuda. Por exemplo, você não sabe essa distância, você não sabe essa distância, mas você sabe que elas são iguais, beleza? Então, vamos lá. Basicamente, a velocidade média, né, vai ser o ΔS dividido pelo ΔT. Faz sentido? Então, basicamente, o ΔS a gente sabe quanto vale. O ΔS é x mais x. Pô, Fran, você falou que a gente sabia, mas não sei quanto vale x. Tudo bem. Então a gente coloca 2x. Não sei quanto vale x, mas eu sei que é 2 vezes o x, beleza? E o tempo total vai ser a soma desses tempos. Vamos chamar aqui de t1. E aqui, como o tempo é igual, seriam 2t, certo? t1 mais 2t. Até aí, tudo bem? Tranquilo? Só que, pô, Eufrásio, tá um pouco feio esse negócio, certo? Porque, legal, aqui tudo bem, eu consigo até escrever o t1, mas aqui eu não sei quanto vale esse espaço, eu não sei quanto vale esse espaço. E aí que a gente vai ter que ter uma sacada. Você tá vendo que a gente tem 3 pedaços, né? A gente tem 3 partes de trajetória. Quanto menos pedaços de trajetória eu tiver, melhor, certo? E a gente tem que usar os recursos que a gente aprendeu. Porque, por exemplo, tem alguma coisa interessante aqui, né? Lembra que a gente falou que a velocidade média é uma média ponderada pelo tempo. Então, por exemplo, se os tempos fossem todos iguais, era simplesmente eu fazer uma média aritmética. Legal? Pelo que a gente falou. Ou se eu soubesse os tempos, a relação daria para fazer uma ponderada. Só que os tempos não são todos iguais. Porém, nesse trecho aqui, eu tenho que os tempos são iguais, certo? Nessa segunda metade, eu fiquei a mesma quantidade de tempo com 50 e com 70. E toda vez, e é isso que eu quero que você saque, quando você olhar um exercício assim, que falar que ficou a mesma quantidade de tempo com cada velocidade, você já vai matar. Naquele trecho, a velocidade média é igual à média das velocidades, a média aritmética. Ah, Eufrásio, então isso aí já ajuda, ó. Vamos apagar essa conta que parecia que estava complicada e vamos fazer assim, ó. Vamos redesenhar o nosso trajeto e vamos dizer assim, ó. Bom, aqui ele andou x com a velocidade 40 km por hora.
Só que nesse trecho, nesse outro x, eu sei que a velocidade média é a média das velocidades, porque eu fiquei com o mesmo tempo. E bom, a média entre 50 e 70 é 60. É só a gente ver o ponto médio, né? Vamos fazer assim, ó. 50 mais 70 dividido por 2. 50 mais 70 vai dar 120. 120 dividido por 2 dá 60. Faz total sentido? Então, a gente já mata, né? Nesse outro trecho, né, a velocidade média foi 60 km por hora. E a gente saiu de um exercício complicado para um exercício muito mais simples. Porque agora, vamos no padrão. Velocidade média é ΔS sobre ΔT. Basicamente, o nosso ΔS é 2x. Só que agora o ΔT vai ser o tempo que eu fiquei aqui, mais o tempo que eu fiquei no outro, certo? T1 mais T2. Show de bola com isso? Legal. Então vamos avançar. Bom, aqui eu sei que é 2x. Só que esses tempos, né, eles estão complicando a nossa vida. Então a gente poderia escrever eles usando o espaço e a velocidade. Porque, ó, nesse primeiro trecho eu andei x 40 km por hora. Sabendo que velocidade é espaço por tempo, eu posso dizer que o tempo, né, se eu passar o tempo multiplicando, né, e essa velocidade dividindo, o tempo é a mesma coisa que eu fazer a distância dividido pela velocidade. Faz sentido? Ah, Eufrásio, entendi. Então a gente pode dizer que esse T1 aqui, ele vai ser o quê? Ele vai ser a distância, que é o x dividido pela velocidade, que é 40. O T2 vai ser a distância, que é x, dividido pela velocidade, que é 60. E se você for atento aí, você vai ver que esse x ele não vai ser um problema para a gente. Por mais que a gente não saiba o valor, olha como vai ficar a nossa conta. X sobre 40 mais x sobre 60. Quando a gente resolve essa conta, a gente tem 2x dividido por... Para a gente somar a fração, a gente pode tirar o MMC das duas, né? E aí, basicamente, como isso aqui vai ficar? O MMC entre 40 e 60 é 120, beleza? Como assim o 120, Eufrásio? Bom, o 40, se eu multiplicar por 3, ele chega em 120. Legal. E aí, se eu multipliquei embaixo por 3, eu multiplico em cima por 3. O 60, basta eu multiplicar por 2 para chegar também no 120. Aí eu multiplico aqui em cima por 2 também. Então eu vou ter 3x mais 2x, certo? Se a gente continuar essa conta, a gente vai ter que a velocidade média é 2x dividido por, vamos arrumar aqui, 5x dividido por 120. Quando a gente divide por uma fração, a gente mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, e a gente vai ter essa continha aqui. Esse x, olha que legal, ele pode simplificar. Eu estou dividindo, né, por x em cima e embaixo, e aí simplifica. 120 dividido por 5, né, é uma conta que dá para a gente fazer. Show de bola? Quanto vai ser 120 dividido por 5? A gente vai ter 24, tá? 120 dividido por 5 é 24. Uma dica é, pensa no 120 vezes 2, certo? E o 5 vezes 2 também, eu não mudei nada na fração, faz sentido? Se eu faço a mesma operação em cima e embaixo. 120 vezes 2 é 240. 5 vezes 2 é 10. 240 dividido por 10 dá 24, beleza? Então, 2 vezes 24 dá 48. E essa é basicamente a nossa velocidade média. Tudo bem com essa ideia, tá? Então, aqui a gente resolveu esse probleminha, legal? Então, esse exercício não é um exercício simples, não é um exercício inicial. O exercício inicial seria como aquele que eu mostrei no começo da aula, que a gente tem as posições, a gente só faz a continha. Mas esse tipo de exercício é um exercício que pode aparecer numa FUVEST, que pode aparecer num vestibular. E, claro, você vai treinar mais, né, com exercícios mais simples e avançando. Mas eu queria trazer uma aula para você com profundidade sobre velocidade média e a gente entender mais sobre o conceito físico e tirar de uma vez por todas essa ideia de velocidade média, média das velocidades, será que é, será que não é? E hoje você aprendeu que velocidade média é sim uma média das velocidades, porém é uma média ponderada. Show de bola? Eu espero que essa aula tenha feito muito sentido para você, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma
E nessa semana ainda a gente vai ter mais vídeos sobre cinemática. Toda segunda, quarta e sexta vem um vídeo novo no canal para que você aprenda todos os conteúdos de física para o vestibular. Show de bola? Até a próxima!